Aline, a gente está em plena campanha, né, de Setembro Amarelo, uma campanha importantíssima, né, que foi instituída aí, e o Brasil e Piracicaba aderiu plenamente e, assim, acho que é uma campanha de extrema relevância, importância, né, Má? Importância, e tem que cada vez mais ser divulgada e olhada com toda atenção. Isso, Má. Olha, e essa semana, né, a gente teve aqui em Piracicaba uma série de eventos, né, desde o começo do mês. E aí essa semana a gente foi até lá com o psicólogo da Unimed, conversar com ele sobre esse assunto, né, que na verdade é um tabu, que muita gente tem medo de falar sobre, poucas pessoas entram nesse assunto, mas que é um assunto de muita relevância que precisa ser falado, né, precisa ser conversado. Claro. Tudo se resolve na conversa, né, Má? Exato. E aí a gente foi lá para tirar as dúvidas com esse psicólogo e para trazer para o pessoal também que tem alguma dúvida, né, que queira saber mais sobre o assunto, a gente foi lá fazer essa matéria, tá bem legal. Então preste atenção nessa reportagem da Aline com o especialista da Unimed. Vamos ver. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, internacionalmente, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e sua ocorrência tem aumentado entre os jovens. De acordo com os números oficiais, 32 brasileiros cometem suicídio por dia, em média, sendo essa uma taxa maior do que as vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 anos de idade. Em 2017, ocorreram 23 suicídios em Piracicaba e outras 156 tentativas, segundo dados do site da Prefeitura, além de um número indeterminado de pessoas que pensaram em tirar a própria vida. Criaram a campanha, além de ser uma política pública, é uma preocupação de todos. E para que então possa ser trabalhada a prevenção, divulgado, num sentido de quebrar o tabu que é falar sobre comportamento suicida, ideação suicida, para que então se fale sobre as práticas, se encaminhe para centros de tratamento e que procure ajudar as pessoas que também querem ajudar a saber como fazer isso, onde procurar. Qual a importância de realizar essa campanha? A importância de realizar a campanha é para poder conscientizar as pessoas dos fatores que podem levar ao suicídio, para que eles quebrem o tabu de falar sobre isso, que eles possam procurar os familiares, as pessoas, as equipes profissionais da saúde para apoiar, que possam procurar os amigos, que os amigos não tenham preconceito em falar sobre isso, que acolham, que não julguem as pessoas que estão passando pelas dificuldades, para que entendam que é preciso sim acolher, apoiar e cuidar, para que então esse índice que, enquanto no resto do mundo todo vem abaixando, no Brasil continua crescendo a taxa. E por que fazer a prevenção? Porque é a forma com que se trabalha em saúde, fazendo principalmente prevenção primária. E como é essa relação do suicídio com a mídia, Gabriel? Você acha que isso atrapalha ou você acha que não divulgar na mídia é uma forma correta? Certo. O papel da mídia ele é muito importante na campanha toda do Setembro Amarelo, uma vez que é através da informação que se pretende fazer a prevenção. A mídia, antigamente, ela tinha um certo receio, nunca se divulgava muito sobre o suicídio, por uma preocupação de, será que isso vai ser um incentivo? Será que isso vai ser uma prevenção? Então, como lidar? E aí, a partir de vários estudos e planejamentos de equipes comprometidas com a causa, entende-se que é importante, sim, disseminar, né, mas com uma forma correta, de não se divulgar qual foi o meio utilizado, não ficar se procurando o motivo, não sensacionalizar em cima da notícia, não colocar na primeira página para que todos possam simplesmente bater o olho e já viu, mas que haja sim a veiculação para se entender que há um problema que existe e que deve ser conversado. Quais são os fatores de risco que você comentou, né, que existem os fatores de risco? Sim, como fatores de risco, o principal que se vê é as questões de agravamento de saúde mental, da doença mental. Em torno de 90% dos casos que há tentativa ou até o suicídio, eles são concomitantes a certos agravos da saúde mental, como depressão e algumas outras, mas principalmente a depressão.
Ainda assim, eu não acho que ele seja o único fator, ele é apenas uma constatação de algum estado mental daquela pessoa, e como a pessoa está em desespero, em grande angústia, com desesperança, então isso se assemelha muito realmente ao diagnóstico da depressão. Tá? Outros fatores, outros transtornos, mas aspectos psicológicos, perdas recentes, problemas de relacionamento também com a família, nos aspectos sociais. Num sentido mais geral, são todas aquelas dificuldades que a vida, na maioria das vezes, já guarda para a gente, né? Passaremos por lutos, passaremos por problemas, por decepções, e a forma com que cada um lida com isso é o que conta para a hora de isso talvez se agravar para uma ideação suicida ou algo assim. E um outro fator que pode agravar também são as limitações físicas, seja por um acidente ou pelo natural envelhecimento. E tem alguma faixa etária, né, que é mais propensa a cometer suicídio? Atualmente, o que mais há uma preocupação, até por um crescimento da incidência nessa população, são os jovens, de 15 a 25 anos, por mais que há relatos de menos de 15 anos e tentativas, e também os idosos com mais de 65 anos, por conta da solidão, exclusão. É fácil perceber na rua quantos velhos em relação aos demais, muito pouco. Eles vivem isolados e com muitas limitações, por isso podem chegar a esse ponto. Eu gostaria de voltar um pouquinho, então, na situação de que você me perguntou o motivo da campanha. Além de trazer os fatores de risco e proteção, há também a questão dos mitos que se geram em torno das questões que são tabus. Não conversamos, então acaba tendo informações confusas, né? E um dos principais é quem fala não faz, aquele que avisa só quer chamar atenção. Ele precisa de atenção, ele quer expressar um sofrimento e precisa de acolhimento, cuidado. Então, o que seria, como ajudar, como perceber, é mais difícil na adolescência, porque algumas das características são características do próprio adolescente, mas as mudanças repentinas de hábito, abandono de atividades, um isolamento maior, esses são sinais de que a pessoa pode estar precisando de uma ajuda, um apoio. E aí o interessante é falar, é perguntar, se mostrar aberto, sem julgamento, sem dizer que isso não é nada, porque para aquela pessoa é. E quem não tem ninguém próximo que pode pedir uma ajuda, às vezes é uma pessoa que mora sozinha, ou alguém que não tem alguém de confiança para desabafar, o que essa pessoa pode fazer, Gabriel? Certo. Então, a princípio, o primeiro e mais perto de todos é o CVV, que é a ONG que referimos no começo, Centro de Valorização à Vida, e de que há quase um ano, talvez, em abrangência nacional, o número 188, mas também é possível no site cvv.org.br. Lá tem um chat, tem orientações. Aqui em Piracicaba mesmo temos na Rua Ipiranga, perto da rodoviária, uma unidade deles. E são voluntários treinados para escutar, acolher, acalmar, encaminhar, depende da necessidade. Então há o CVV, que é anônimo, e temos também os profissionais da saúde. Então o SUS, que é excelente para muitas coisas, ele também em qualquer unidade SUS eles vão estar treinados, devem estar para acolher, nem sempre estão na verdade, mas devem, e minimamente acolher, e se não for aquele o lugar que você escolheu o correto para procurar, eles vão te encaminhar para onde você deve ser acolhido no SUS, ou na saúde suplementar, nos convênios, também procurar pelo seu médico ou pelo psicólogo, pela forma que você for orientada pelo seu convênio também. Existem fatores de proteção, Gabriel? Sim, fatores de proteção, sim, assim como o próprio ato de praticar a prevenção, né? Mas vincular, conectar, estar conectado realmente às pessoas, não aos perfis, à internet no geral, né? E sim estar conectado, conviver, estabelecer vínculo com as pessoas, laços, porque muitas vezes são esses laços, esses vínculos com as pessoas que nos seguram aqui para que possamos lidar melhor com as coisas. Além dessa questão, cuidar da saúde física, mental. Bacana. Então, assim, simplificando, às vezes a pessoa tem algum amigo que está angustiado, vale lembrar, né, de dar uma atenção, conversar, perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Essa é a forma mais básica e mais fácil, né? Exato. Perguntar se ela precisa de alguma coisa e não perguntar diretamente aquela situação, né? Ah, como é que está a sua mãe? Mal, igual você já sabia. Né? Então, simplesmente, eu estou aqui. Se você quiser, pode conversar comigo. E escutar.
e acolher, e percebendo a gravidade, a necessidade, incentivar a procurar ajuda profissional. É porque hoje em dia as pessoas estão muito mais, como você estava falando, muito mais frias, né? Assim, sempre ficam atrás de uma tela e tal. Então, vale muito essa aproximação, né? Essa conversa, perceber o que o outro está sentindo, não viver só da aparência das redes sociais, da falta de tempo, né? Aquele estresse. Vale dar mais atenção, tanto em família, né? Dentro da própria casa, quanto com os amigos, né? Até um fator de proteção também são as famílias e os amigos, os núcleos sociais dos quais convivemos, mais flexíveis, que aceitem as mudanças, as necessidades de cada membro daquela família, para que então a pessoa possa viver de uma forma mais autêntica a vida dela e assim mais satisfatória para ela também. Gabriel, e para as pessoas que tentaram o suicídio e sobreviveram, qual é a orientação tanto para eles quanto para os próximos? Esse é um outro mito também que paira sobre a questão, e que algumas pessoas dizem que quem sobreviveu está imune, né? E na verdade é um fator de risco. Aquele que já tentou já considera o suicídio como uma possibilidade, né? E é muito possível que ele venha tentar de novo. E nem sempre uma melhora quer dizer que melhorou. Talvez que ele já tenha decidido fazer e aí o peso não está mais tão pesado. Então é muito importante que não rotulá-lo como o suicida, porque aí onde ele passa, o suicida. Então, não julgar e dar essa marca para esta pessoa, mas para aqueles que são muito próximos, ter uma atenção especial, sem pedir necessariamente um nome para essa situação. Nos casos que, infelizmente, a pessoa realmente comete suicídio, e para os familiares que ficam, para os amigos, onde eles podem procurar um apoio também, né, uma ajuda para a questão, né, dessa recuperação? De lidar com o luto. Todos que ficam lidam com o luto, lidam com a própria finitude da vida, com o próprio fim, né? Além da perda, muitas vezes, de um pedaço, um filho, né? Considerado como um pedaço dos pais. Então, para que esse luto seja elaborado, é muito importante que essas pessoas também se cuidem. O ato do suicídio acaba impactando em todos ao entorno, o que não deixa de ser, até para os mais egoístas, um dos motivos para fazer a prevenção. Também pode envolvê-lo, ele querendo ou não, seja na escola onde ele estuda, no trabalho onde ele vai. Então, realmente é um problema de todos. E para procurar ajuda, são os centros de saúde também que podem desenvolver um bom trabalho. Gabriel, você também participou de várias ações durante ao longo aí de setembro aqui em Piracicaba, né? Como foram essas ações? Bom, nós da Unimed fizemos alguns planejamentos em relação a como lidar esse ano com a campanha, e a parte da qual eu participei são palestras que são mais para conversas junto aos alunos do ensino fundamental 2, com uma certa abordagem, e do ensino médio com uma outra abordagem, no sentido deles fazerem uma reflexão acerca do sentido da vida, da valorização dessa vida, do que são questões de motivação e desmotivação, para eles pensarem um pouquinho e possibilitar a quebra do tabu, e de que eles conseguissem se comunicar, fortalecer o grupo escolar, os orientadores, e instruí-los de que devem se procurar sim conversar. Então fomos em diversas escolas, e para encerrar o mês, um simpósio que lá na CIP, onde alguns psiquiatras e psicólogos vão trabalhar o tema também. Esta foi a campanha deste ano. Ok, muito obrigada, viu, Gabriel? E parabéns aí pelo trabalho de todos vocês nesse mês de setembro. Obrigado, parabéns para vocês também pela divulgação e pelo trabalho. Exatamente, Aline. Quero agradecer ao especialista, né, o Gabriel, que é psicólogo da Unimed Piracicaba, que pontuou questões muito importantes, né, sim, Aline? Como ele ressaltou, né, os países que a campanha Setembro Amarelo já está implantada há mais tempo, o índice caiu muito, significativamente, né? Brasil a gente tem aí desde 2015, né, como você colocou, e já tem uma redução. Então, sim, a gente percebe a importância realmente dessa campanha. De falar sobre, né, Má? Exatamente. Porque a pessoa que está sozinha, né, que não tem com quem conversar, se ela vê que o assunto não é falado, ela vai ficar com aquilo para ela, sim, né? Ela não vai comentar. Então, com a conversa, com essa questão, há a possibilidade da pessoa não fazer, né? De pensar, exato, antes de fazer. E aí também tem os canais de ajuda, né? Tem os profissionais da Unimed que sempre estão lá, né? Na Corpo e Mente, né? Que fica
aqui na UFED José Caetano, aqui em Piracicaba. Eles estão sempre lá à disposição. Perfeito. Pela Unimed. E também tem a CVV, né? Como ele comentou. Exatamente. Tem o site da CVV, que a pessoa pode acessar. Lá tem o chat, né? Tem os canais aqui, chat, e-mail. Tem endereços para você achar qual a CVV mais perto de você, na sua cidade. E também tem o canal pelo telefone, né, Má? O 188, que de qualquer lugar do país é esse número que vale, 188. Perfeito. Para quem está querendo conversar, desabafar, às vezes não tem alguma pessoa próxima que você tenha essa abertura, né, para falar, liberdade para falar. Tem esse canal disponível também, que é muito bacana, o CVV, né? E o importante também, né, Aline, é a questão de você olhar o outro, prestar atenção no outro, mesmo, né, que não seja alguém da sua família, ou se você percebe uma pessoa no seu meio de trabalho, escolar, né? A gente tem índices, assim, em todas as idades, né? Sim. Adolescentes, isso é muito triste. Então, perceber o comportamento, né? De repente a pessoa que começa a ficar um pouco mais fechada, começa a se retrair, né? Começa a voltar muito para si, tenta puxar uma conversa, volte o olhar, né? Sem agressividade, mas com sem acolhimento. Julgamento, né? Exatamente, essa é a palavra, Aline. Porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vive online, né? Tá todo mundo sempre nas redes sociais. Todo mundo só posta o que é bonito, né? Todo mundo só posta a parte boa da vida, a minoria. Aí, às vezes, uma pessoa ou outra vai lá e posta alguma coisa que tá mal, que tá se sentindo mal. Às vezes, a pessoa que posta isso tá querendo chamar a atenção de alguém. Sim. Só que, às vezes, ela quer chamar a atenção, não que isso seja ruim. Às vezes, ela realmente tá precisando da atenção, né? Ela tá chamando a atenção, mas é porque ela realmente precisa dessa atenção. Não é algo que ela tá ali... quero me aparecer. Não, às vezes a pessoa que está pedindo ajuda na internet, que está se sentindo mal, você vê lá que tem aquele amigo do Facebook que sempre está postando coisa que está mal, depressivo, às vezes não é para chamar atenção do lado negativo. É porque realmente ela precisa de atenção, né? Exatamente. E para a pessoa chegar a se expor e colocar nas redes sociais, né, que ela está passando por um momento difícil, não é fácil para ninguém você assumir um problema, né? E você escancarar, colocar numa rede social, né? Então, se você perceber um amigo, um conhecido, chama particular, né? Uma conversa mais pessoal, né? Porque a internet, ela nos dá essa maravilha de conversar com as pessoas em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, né? Seja o fuso, você tem contato com todas as pessoas, mas contraditoriamente ela acaba afastando, né? Porque quantas vezes você está num lugar ali, você está com a pessoa do lado e conversando pelo celular, né? E assim, é mais do que falar, né, Má? Ouvir a pessoa, né? Sim. Se você não sabe o conselho para dar, se você não tem base para dar conselhos, orienta a pessoa a procurar algum profissional, fazer terapia. Hoje em dia existem milhares de soluções, né? Mas só a questão de dar uma atenção, de escutar, já é válido, mesmo que você não saiba o que dizer para a pessoa, só ouvir a pessoa já ajuda nessa questão da proximidade. Exatamente, é isso aí. Vamos só mostrar mais uma vez, então, o site da CVV, que é uma ferramenta muito importante para você divulgar também. Olha, esse número 188 para todo o Brasil, né? Tá um número disponível 24 horas, né? Com pessoas que estão ali para ouvir, preparadas para dar essa atenção, para dar esse acolhimento, tá? Muito obrigada à Unimed pelo disponibilizar, né, o profissional Gabriel, psicólogo da Unimed. Muito obrigada, viu? E que essa campanha realmente tenha vida longa e se intensive cada vez mais para que esse assunto deixe de ser tabu e tenha um índice cada vez menor, né, Aline? Isso mesmo, Má. Muito bom.